E a palavra que eu vou compartilhar hoje com vocês se encontra em Jeremias capítulo 18, versículo do 1 ao 10, que diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar, se fizer um mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. E eu queria compartilhar com vocês a forma como o Espírito Santo ministrou esse ensinamento no meu coração, porque foi num momento assim que eu não estava esperando e foi uma coisa tão natural. Eu passei o resto do dia meditando e pensando em tudo que eu ouvi, porque me ensinou tanto, que eu sei que também vai servir para muitas pessoas que vai ouvir. Aqui na cidade que eu moro tem uma feirinha, essas feirinhas, gente, que tem toda semana, no caso, né, que é uma vez por semana que tem. Lá vende tanto comida como outros tipos de produtos. E eu fui na feira com o meu esposo, e quando chegou lá, a gente estava esperando outra pessoa que tinha ido com a gente. Ele entrou no carro e a gente ficou conversando coisas aleatórias, como a gente sempre faz. Só que quando eu olhei para o lado, mais à nossa frente assim, eu vi uma barraca que vendia produtos de barro, vaso, jarro, aqueles vasos que fica pendurado, vários tipos de produtos. Tinha umas como se fosse umas tigelas, bacia, não sei explicar direito, mas tinha muitas coisas todas feitas de barro. Essa barraca era só para produtos de barro. E quando eu olhei para aquela barraca, já me veio à mente essa passagem de Jeremias, que eu já conhecia, já tinha lido outras vezes, já tinha ouvido também, né, na ministração da igreja, e me veio a lembrança dessa passagem, mas me veio tão forte, sabe? Foi tão como uma voz saindo de dentro de mim e parecia que estava repetindo, lendo. Eu já conhecia, mas eu não ia conseguir recitar da forma que eu consegui recitar naquele momento. Era como se realmente não fosse eu, e de fato não era. Era o Espírito Santo ali agindo. E começou aquela voz dentro de mim falando: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, e eu consegui repetir quase todos esses versículos. E eu comecei a falar para o meu marido: nós somos como o barro e Deus é como o oleiro. Quando a gente erra, quando a gente tropeça, quando a gente peca, Deus não pensa em descartar a gente. Se a gente se arrepende da maldade que a gente comete, se a gente se arrepende dos nossos pecados, dos nossos erros, e se a gente voltar o nosso coração para o Senhor em arrependimento, pedindo perdão, pedindo misericórdia, o Senhor nos ouve e o Senhor nos refaz segundo a sua vontade. Ele tem poder para isso. A vontade de Deus não é descartar a gente quando a gente erra, mas que a gente reconheça o nosso erro e se volte para Ele. E assim a gente vai poder ser transformado pelas mãos dele em um novo vaso. E o Espírito Santo continuou falando ao meu coração e eu fui repetindo tudo aquilo que eu estava ouvindo. De como Deus tem poder para transformar o pequeno em grande, ou fazer o grande tornar-se pequeno, de acordo com as suas ações, de acordo com a sua conduta. E aí o Espírito Santo me deu um exemplo muito comum hoje em dia, que ia ser fácil para mim ilustrar para o meu marido o que ele estava querendo dizer. E ele falou assim: um viciado,
viciado em drogas. Olha a situação, né? Que as pessoas ali ao redor vão olhar para aquela pessoa, não vai dar nada por ela. Vai olhar e vai dizer, nossa, aí não tem mais jeito, porque é um viciado quando chega ao ponto de se tornar um morador de rua, por exemplo, né? O vício já está dominando tanto ele que ele já não tem força mais para lutar contra. Me veio esse exemplo assim muito forte na hora e eu usei. E eu falei, você vê um drogado, as pessoas vão olhar para aquela pessoa, eles não vão ver futuro. Vai olhar e vai dizer, nossa, chegou num ponto que não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não vai conseguir sair daí mais, não tem força mais para se reerguer. Mas se no coração daquela pessoa, porque Deus ele não vê a aparência, ele vê a essência, ele vê o coração da pessoa. Às vezes a pessoa não tem força. E assim somos nós quando erramos, quando pecamos. Nós não temos força muitas vezes, quando o pecado está dominando a nossa carne. Mas no nosso coração, a gente está, meu Deus, tem misericórdia de mim. Meu Deus, me tira daqui, me tira dessa situação, eu não quero mais errar assim, eu não quero mais pecar assim, eu não quero viver mais dessa forma. E muitas vezes a gente tá vendo aquela pessoa naquela situação de vício e a gente acha que ele tá ali porque ele quer, né? Porque às vezes ele vai oferecer ajuda e ele não aceita. Mas só Deus sabe como tá o coração daquela pessoa. Às vezes ele tá ali implorando para Deus, Deus, me faz querer sair daqui, porque eu sei que essa não é a vida que eu mereço ter. E essa não é a vida que eu quero ter, mas eu não tenho força para sair. O vício é mais forte que eu e ele me consome a cada dia. Eu não aguento, eu não aguento passar um dia sem usar. Então, quando aquela pessoa, naquela situação de erro, de falha, de queda, ela se arrepende de todo o coração, ela está ali pedindo para Deus tirar ela daquela situação, o Senhor tem poder, porque aquele desejo do coração da pessoa faz com que essa pessoa esteja maleável para aceitar a mudança que Deus quer operar na vida dela. E o Espírito Santo continuava ministrando, falando sobre como é importante a gente ser maleável para aceitar a transformação do Senhor na nossa vida. Como é importante que a gente aceite a mudança, que a gente queira, que a gente deseje, que a gente busque a Ele e peça a misericórdia dEle, para que a gente seja transformado, para que a gente seja renovado. Porque assim como o barro, na hora que quebra ali na mão do oleiro, Jeremias está olhando o oleiro fazer aquele vaso e no meio do trabalho o vaso quebra na mão do oleiro. Só que quando o vaso quebra, ele ainda está mole, o barro está mole, o barro ainda está maleável. Então o oleiro não vai pensar em descartar. Com aquele mesmo barro, o mesmo material, mediante ele está ali maleável, dando possibilidade para passar por todo o processo de transformação, né, e reconstrução, o oleiro vai pegar o mesmo barro e vai começar tudo de novo, e vai fazendo, e vai subindo, e vai tornando aquele vaso quebrado em um vaso novo, sem quebra, sem rachadura, né, sem defeito. O vaso, mesmo tendo quebrado na mão do oleiro, por ele estar ainda maleável, ele pode ser refeito e ficar intacto, um vaso perfeito. E assim somos nós, quando aceitamos a mudança. Mesmo que a gente tenha caído, tenha quebrado, tenha falhado, nós estamos maleáveis para aceitar a transformação, para que a gente possa ser transformado em vaso novo pelas mãos do Senhor. E o Senhor vai nos refazer e todo o nosso passado, todos os enganos, as ilusões que a gente viveu, todas as quedas, todos os tropeços que nós tivemos, o Senhor vai jogar tudo isso no mar do esquecimento, porque a palavra dele diz isso, que todos os nossos erros são apagados, são todos jogados no mar do esquecimento quando a gente se arrepende. Nós somos realmente perdoados por Deus. Então, aquela pessoa, independente da situação que ela esteja ali, de erro, de fracasso, de sentimento de derrota, se ela se arrepende e se ela aceita a transformação, Deus pode tirar ela do nada e colocá-la para sentar junto com príncipes, como a própria palavra do Senhor também diz isso. Eu nunca esperei sair de casa pela manhã e ser ministrada dessa forma como eu fui nesse dia, porque quando eu pensava assim que o ensinamento tinha terminado, o Espírito Santo vinha e me falava mais coisas, e eu, ao mesmo tempo que eu ia falando, gente, eu estava sendo ministrada tão forte dentro de mim, porque foram tantas verdades ali que eu ouvi, que muitas vezes passou despercebida, e eu fiquei impressionada
como Deus tem o poder de se apresentar nas coisas mais simples do nosso dia a dia. Se a gente tiver de coração aberto e conectado a Ele, esperando. É isso que a gente deve fazer. Ficar sem buscar estar conectada a Deus, esperando. Porque quando a gente menos esperar, o Senhor vai começar a falar e vai nos ensinar coisas grandiosas, se a gente tiver sintonizado. E quando eu olhei para a barraca novamente, eu vi aquele monte de vaso já pronto, né? Já ali no ponto para as pessoas comprarem, levar para casa e começar a usar no seu dia a dia. Enquanto o vaso está ali maleável para ser transformado, para quebrar e ser refeito, tá tudo certo, porque ele pode quebrar 100 vezes, o oleiro vai ter poder para fazer 101 vezes, para refazer e aquele vaso continuar perfeito. Mas depois que o vaso está pronto, que o barro endurece, se cair, se quebrar, é como nós, quando não nos arrependemos, quando não vemos mais erro nas nossas atitudes, quando a gente acha que a gente está pronto, que a gente está salvo, que a gente está santo, que nada mais precisa ser mudado na nossa vida. É como se nós fôssemos o vaso pronto. Se a gente cair e quebrar, ainda que a gente venha a ser colado, as falhas vão continuar sendo vistas, os arranhões, os defeitos, aquele vaso já não pode mais voltar a ser perfeito como ele seria se o barro ainda tivesse maleável para ser refeito. Então, da mesma forma que o Senhor tem poder para fazer um pequeno se tornar grande, Ele também tem o poder de fazer o grande voltar a ser pequeno. Se ele não se arrepende, se ele não se converte verdadeiramente e se ele acha que nada nele mais precisa ser mudado, porque eu acho que isso é a minha opinião, tá? Até uma pessoa que nasceu na igreja e tá ali nos seus 50, 60 anos, se ela se avaliar verdadeiramente, ela ainda vai achar coisas que precisam ser melhoradas, coisas que ela sabe que precisa ser transformada, que ela precisa permitir que Deus transforme. E o Espírito Santo, quando falou sobre essa questão dos vasos prontos, ele me exemplificou usando pessoas que muitas vezes estão em cargos altos dentro da igreja, pessoas que são de lideranças, que lidam com muitas pessoas, né, com um rebanho muito grande, que muitas vezes ferem mais do que saram, que muitas vezes deixam se corromper pela ganância. E da mesma forma, como aqui diz que Deus pode se arrepender do mal que ele pensou em fazer, quando as pessoas se arrependem da sua maldade e se convertem verdadeiramente, da mesma forma ele se arrepende do bem que ele pensou em fazer, vendo que aquelas pessoas se desviaram do caminho certo, se desviaram da palavra, se desviaram daquilo que o Senhor ordenou a elas. E eu sei que essa passagem, ela já foi ministrada assim de várias formas, eu já ouvi de várias formas, usando vários exemplos, mas nesse dia foi algo tão forte assim que o Espírito Santo falou ao meu coração, que eu nem sei se eu estou conseguindo expressar como eu gostaria. Eu espero que o vídeo fique claro para quem está ouvindo, para quem está vendo, né? Porque assim, são palavras que veio diretamente do céu naquela manhã. Eu nunca olhei para coisas de barro, eu nunca li essa passagem e pensei em algo tão grande como eu ouvi naquele dia. E eu queria concluir dizendo para vocês que o poder de Deus, ele pode ser operado quando a gente aceita que ele opere. Deus tem poder para tudo. Ele tem poder para transformar o impossível em algo possível. Ele tem poder para curar qualquer doença. Ele tem poder para transformar qualquer pessoa. Ele tem poder para fazer um pequeno ficar grande ou um grande ficar pequeno novamente. Mas isso tudo é mediante as nossas atitudes. Para uma pessoa doente ser sarada, ela precisa crer que Deus tem poder para curar. Para uma pessoa ser transformada, ela precisa desejar mudança, ela precisa crer que Deus tem poder de transformar, ainda que ela se sinta incapaz de mudar. Mas se ela crer verdadeiramente, se ela reconhecer o erro dela e ela pedir para Deus, Deus ouve a oração do sincero, do coração sincero.
Da mesma forma é aquela pessoa que erra e não vê problema no seu erro. Se ela não vê problema, se ela não quer mudar, porque para ela tá tudo bem daquele jeito, ainda que o Senhor tenha poder para fazer o impossível, a pessoa não tá maleável, ela tá dura, igual o vaso pronto. Ela não aceita e se apertar, vai quebrar. E depois que quebrar, pode colar, pode passar fita, mas se jogar água, vai vazar por todo lado. Aquele vaso já não serve para colocar o que Deus quer colocar dentro de nós. E o vaso maleável, o barro, ainda naquele ponto de ser moldado, quando ele ficar pronto, sem rachadura, sem defeito, ele vai estar pronto para receber aquilo que Deus quer depositar dentro dele. Porque Deus tem a vontade de salvar todos nós. Só que nem todos querem ser salvos. Nem todos aceitam passar pelo processo da mudança, aceitam passar pela transformação. Porque estão muito conectados ao mundo, porque a carne se sobressai demais ao espírito. E se a gente não lutar contra a carne, o espírito não vai ter força para fazer a vontade de Deus, porque a nossa carne, ela luta contra a vontade de Deus. É como se o nosso espírito e a nossa carne fossem dois inimigos. Como se fosse não, de fato são dois inimigos. É uma luta constante. Todos os dias a gente tem que acordar com esse desejo de ser mudado, porque todos os dias a nossa carne vai fazer a gente falhar e a gente precisa ser como um barro ainda maleável, errar, se voltar para Deus, se arrepender e pela graça todos os dias a gente ser renovado pela bondade de Deus e pela misericórdia dele. E essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje. E eu desejo que vocês tenham sido alimentados assim como eu fui por essa palavra e que até hoje está muito forte dentro de mim. Eu não paro de pensar e até pensei em fazer um vídeo mais curto, mas era algo assim tão bonito para tentar resumir, que eu não queria resumir, eu queria realmente parar e gravar esse vídeo para vocês. Eu espero que não fique tão longo, que vocês assistam até o final e que o Espírito Santo tenha colocado cada palavra dessa que Ele colocou dentro de mim, dentro de vocês. E eu quero rapidinho aqui aproveitar esse momento para desejar as boas-vindas a todo mundo que está chegando, sejam muito bem-vindos. Eu sei que todos vocês que estão chegando por aqui, não é por acaso, é porque Deus trouxe vocês até aqui. E eu espero ser um canal entre Deus e vocês, porque aqui nada é sobre mim, é tudo sobre Ele, é para Ele e é por Ele. A paz do Senhor a cada um de vocês, que Deus abençoe o seu lar, a sua família, a sua vida. E até o próximo vídeo.